Eu parei? Então, a experiência de testemunho, suas experiências começam com pessoas, seja desde pequeno, da forma que você foi criado. Então, tudo reflete na sua realidade, aonde é a forma com que você começa a enxergar as coisas. Então, você começa a viver de uma forma, às vezes, tão intensa, ou dependendo de como foi sua infância, que tudo reflete do seu passado para o seu presente, do seu presente para o seu futuro. Tudo que você vai criando. Então, depois da realidade vem muito como conexão e sintonia. Quando você entra numa empresa, ou entra numa família, ou qualquer coisa que seja. E falando de conexão e sintonia, me veio muito o Vini na cabeça, porque ontem nós estávamos comemorando lá embaixo, e o que aconteceu? Eu cheguei pro Diego e perguntei bem assim, cara, você passou muita dificuldade para conseguir chegar nesse um ano como barbearia? E ele falou, cara, passei. Perguntei qual que foi. Ele falou gestão de pessoas. Porque se vocês forem pensar, uma família ou uma empresa, ela tem uma cultura. Então, essa cultura, com o passar do tempo, desde 2015, a cultura da barbearia ela foi sendo modificada em cada passo. Mas a base, ela continua sendo Deus. A gente sabe que a gente crê muito em Deus, então a gente tem essa conexão. E quando todo mundo está sintonizado na mesma frequência, na mesma rádio, eu acho que a gente consegue dar os mesmos passos e conseguir crescer todo mundo junto. E eu garanto que da forma que a gente está reunido aqui junto, não é muito diferente do que eu estou falando. E a barbearia tem na placa escrito barbearia com propósito. E isso me traz muito, me remete muito à palavra fé. Eu acho que é muito o que a gente tem aqui. Quando a gente tem a fé, a gente acredita naquilo que a gente não consegue ver. Então, muitas vezes o Vini não sabe da minha cultura, como eu fui criado, assim como não sei a do César, da Carol, da Gabi. Então, a gente acredita naquilo que a gente acaba não vendo, e a gente confia na pessoa. E isso vai gerando propósito, que faz parte de um tipo de processo pelo qual você passa junto. Porque aqui a gente tem várias culturas diferentes reunidas, então esse processo todo a gente se une e se encaixa com cada ideia. Então, da mesma forma com que eu falei para vocês, que a forma com que eu estou falando isso aqui para vocês é desde o primeiro passo que eu dei na barbearia, uma palavra, uma frase que está no meu coração que sempre fala, tudo acontece por um motivo. Seja pessoas, seja o que for, tudo acontece por um motivo e isso é muito forte. Porque, de uma certa forma, a gente começa a fazer a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta uma coisa boa, a gente colhe. Se a gente planta uma coisa ruim, a gente colhe. Então, independente do processo que você passe dentro da barbearia, a gente sabe que é para fortalecer o crescimento. Então, quando a gente entende que aquilo que deu errado e aquilo que deu certo faz parte do processo, a vida vai ficando mais leve. Você não precisa ficar se preocupando com tudo que vai acontecer ao teu redor. Você não precisa ficar procurando problema, sendo que desde o começo o problema é você, mano. Se tem algum problema na tua vida, o problema é você. Não vai ser diferente disso. Porque você que se coloca naquele lugar, você que se coloca naquela posição, você que dá liberdade de alguém entrar na tua vida e falar sim ou não. Aí quando você começa a caminhar com pessoas que têm essa conexão com Deus, essa base, você começa a entender. Você fala, cara, eu que me dei a liberdade de estar nessa posição. Então essa é a lei da semeadura. E o melhor de tudo nesse processo é quando você tem o reconhecimento. O reconhecimento traz muita humildade, porque você consegue reconhecer o teu erro. Você fala, cara, eu errei aqui nesse ponto, então eu vou tentar organizar isso aqui. Se eu errei aqui, eu vou acertar aqui. Se eu acertei ali, experiência de vida. Pô, vou comunicar ao povo, testemunho, experiência, tá aí, todo mundo aprende junto. Momento certo. Quando você conhece, tem esse reconhecimento e tem essa humildade, tudo tem um momento certo. Então a galera fala, pô, eu tô atrasado nisso daqui, cara. Tô gastando dinheiro com isso daqui, não tô sabendo mexer com isso. Quando você tem uma fé e acredita naquilo que você não vê, o momento certo é o que Deus te coloca. Então, se você está numa dívida, Deus te colocou naquele momento. Se você perdeu alguém, Deus te colocou naquele momento. Às vezes eu posso falar isso aqui e macetar na cabeça de vocês, talvez você não entenda. Por quê? Porque está no momento certo e talvez você se lembre do que eu falei aqui, antes ou depois. Então, talvez vocês precisam passar por um tempo de experiência de vida ainda para conseguir entender isso que eu estou falando. É igual no curso. No curso você tá lá, falando a cabeça do cara. Pô, é assim, é assim. Na marca da zero, você tira com a zero média, com a zero alta, zero baixa, e aqui e aqui. Às vezes o cara não entende, mas o cara tem um processo para passar ainda, para ele conseguir entender esse exato momento.
E quando ele entende, aí vai embora. Eu garanto que vocês, como professores, conseguem entender esse detalhe. E aí, quando tem um momento certo para tudo, você consegue ver, ouvir e falar. É a mesma coisa que o trilho do trem. Você consegue, como que é a placa? Ver, pare, olhe e escute. Então você vai semelhando os dois pesos da vida, onde você consegue ter o lado ruim e o lado bom. Se você atravessar, quando o trem estiver passando, vai acontecer o quê? Entendeu? Então aí você consegue parar, olhar, escutar e consegue ver, ouvir e falar. Quando você se coloca numa posição do momento certo, primeiro você consegue racionalizar o momento. Então você vê, você ouve e depois toma uma atitude para falar. Isso faz parte do crescimento. Porque você não precisa falar tudo de uma vez só. Tudo tem um momento certo. Guarda esse momentinho. Às vezes a gente é muito ansioso e essa ansiedade cria um desespero em nós. De querer estar naquele momento, naquela hora. Entendeu? E precisa fazer naquela hora. Pô, viva agora. Se você for viver no passado, você vai carregar algo que não é para você. Se Deus colocou um fardo que é para você carregar nesse momento certo, é para você carregar agora, não depois. Entendeu? É para carregar no momento exato que ele te coloca. Entendeu? Assim a vida vai ficando mais leve e assim a gente vai colocando sentido para a vida e ver que aquilo tem um destino. Então, o Diegão teve toda a história dele, o Vini teve toda a história dele, todos nós aqui temos uma história e a gente é destinado para alguma coisa. Às vezes eu converso com os clientes e eu falo, cara, a gente está aqui para alguma coisa. Para alguma coisa a gente está aqui, para alguma coisa a gente serve. Se eu estou aqui nesse exato momento é porque era para eu estar aqui, independente. Entendeu? Alguma coisa me trouxe aqui, minhas orações me trouxeram aqui, minha vivência me trouxe aqui, minha família, meus amigos. E aí, quando você aprende tudo isso e está no processo, você começa a se questionar. Qual que é o sentido? O porquê? Se você tem uma cabeça centradinha, centralizada, você consegue pensar de boa. Mas quando você começa a se perguntar muito, cara, você fica afobado demais. Aí, às vezes, dependendo da cabeça da pessoa, a mente leva para outro canto, você nem sabe onde mais está pensando, então foca. Foca no processo. Qual que é o sentido? Deixa eu demonstrar. Se conecta, se mantém. Que nem o Vinicius falou, às vezes está triste. Cara, escuta um louvor. Escuta aquilo que te traz paz. Para o Igor, a terapia dele é dirigir. Para mim, a minha terapia é estar num ônibus, por exemplo. Igual eu estava comentando com o Diegão e com o... Qual era o nome dele lá? Ele estava lá embaixo conversando com a gente pela última vez? Não vou lembrar. Aquele que só o Maurizão atendia? Que é Cristiano. Cristiano é maravilhoso, cara. Você senta para escutar aquele cara e fala, meu Deus do céu, que experiência de vida que esse cara tem. E por que que eu gosto de entrar no ônibus quando eu tô triste? Porque meu ensino médio inteiro eu tava no ônibus, cara. E naquele momento que eu tava no ônibus eu dormia. Então às vezes eu tô cansado do trampo, cara, a única coisa que eu faço é dormir. Às vezes eu vou até o terminal do Cabral e volto, mano. Só pra ter esse momento. De verdade. Para muitos isso é chato, mas para mim é maravilhoso, porque eu relembro daquele momento. Porque eu quero. Porque eu quero. Aquilo já virou momento. Porque acontece, eu acordava. Cara, eu acordava. Eu, eu acordava às 5h30 da manhã. Eu acordava às 5h30 da manhã e começava a trabalhar 1h30 na barbearia. Então, aquele era o único momento pelo qual eu sinto saudade, cara, de ver a galera. E conforme você foi vivendo o processo e vê o crescimento, quando você tá triste, você pergunta, cara, por que eu tô triste? E aí que remete qual que é o sentido da pergunta que eu falei aqui, que está escrita. Por que eu tô triste? Olha a realidade de quanta gente que está no ônibus sentado aqui agora. O que esse cara aqui deve estar passando tá na minha frente? Aquela mina que está dormindo ali, babando já, entendeu? Então você começa a pensar, você começa a colocar no lugar da pessoa. Qual que é o sentido do processo? Qual que é o sentido do crescimento? Então algum motivo tem. Basta você descobrir. Quando você se posiciona naquele lugar, é porque você quer, não é porque ninguém quer. Você dá liberdade daquilo, entendeu? Então, através de algo, você procura o sentido. Seja de Deus, seja de louvor, seja de uma oração, seja de um trabalho, seja de alguma pessoa, seja de acelerar um carro, seja de caminhar, seja de fazer o que vocês quiserem. Quando vocês estão, sei lá, para baixo, vocês fazem o quê? Sempre tem alguma coisa que vocês fazem. E é interessante, cara, maravilhoso, porque Deus é um mistério. Nunca vai acontecer da forma que você quer.
Às vezes você pode demonstrar a tua vontade, mas tudo vai ter um mistério por trás. E às vezes é quando você menos espera. Às vezes quando a recepção tá ali, ou quando o barbeiro tá ali, ou quando o Diegão tá no escritório, acontece alguma coisa que você fala, meu Deus, como que isso pode ter acontecido? E eu acho que a galera lá de baixo sabe que eu vivencio muito com os clientes, né? Ainda mais com as crianças. Eu tive uma experiência muito legal com um menininho que foi vender doce uma vez lá embaixo. E eu tava com o coração apertado naquele dia e tava pensando em alguma coisa. Falei, cara, e esse menino apareceu e nós começamos a conversar. Começou a falar da vida dele. Aí tranquilo. Chegou com um saquinho de moranguete e paçoca para vender lá embaixo. Provavelmente vocês viram porque foi colocado no grupo. Então, o que aconteceu? Eu comprei os doces do menino e quando eu menos esperava, quando ele tá saindo da barbearia, eu entreguei os doces pra ele de novo. Falei, mano, talvez daqui vire uma chave na tua cabeça. Porque se é o sonho dele querer ser empreendedor, da forma que ele me falava, então tó. Ele precisava pagar R$ 600 de aluguel com os pais, com 11 anos. Não deu duas, cara. Esse menino voltou quando eu tava triste de novo. Emocionante falar, cara. Piá voltou, foi pro Largo da Ordem vender doce, porque um amigo dele tinha falado, e levou um pau no Largo da Ordem, porque acharam que estavam roubando o ponto dele e bateram nele porque acharam que era droga que ele tava vendendo. E roubaram todos os doces dele. Cara, isso me partiu o coração. Foi assim, um choque pra mim, porque eu fiquei, como que o ser humano tem a capacidade de olhar pra um piazinho de 10, 11 anos e fazer um bagulho desse, cara? Mas ele voltou e me falou, mano, só tô aqui por causa de você, cara. Vou te falar o que aconteceu. Aconteceu isso, isso e isso. A única coisa que eu falei pra ele, mano, agradeça que você pela tua vida que você tá vivo e agradeça porque você conseguiu levar o que você tinha pra casa. Eu tenho certeza que teus pais vão ficar bem chocados com isso. E isso aconteceu, eu comecei a refletir muito, cara. E quando eu falo virar uma chave na cabeça, o Lírio me deu um livro, cara, que eu até esqueci o nome. O Segredo da Mente Milionária. E eu tô lendo esse livro e cada capítulo, cada folha que eu leio daquele livro se encaixa no meu dia a dia. Eu falo, cara, como é incrível esse mistério. Você vai lendo cada palavra e aquilo vai se encaixando, seja da forma financeira, seja espiritual ou seja pessoal. Você vai crescendo. E aí que você vai vendo que cada passo vai valendo a pena. Então não me pergunto qual que vai ser o passo de amanhã. Eu só leio, faço minhas coisas do dia a dia e vivencio. E as coisas vêm acontecendo, porque você vai tendo uma vida leve. Então você fala, pô, tá dando certo. E aí que você acredita na fé, naquilo que você não vê. Isso é muito forte. E aí você vai deixando acontecer, isso vai se tornando uma vivência, e com o passar do tempo você vai evoluindo cada vez mais, e para tudo você precisa ter coragem.